Olá, boa noite a todo mundo, sejam muito bem-vindos na live de hoje. Vai ser a live também de divulgação do meu curso de Justiça e Corrupção, mas também vamos comentar a decisão de hoje do Supremo sobre a anulação de todos os processos do ex-presidente Lula. Então sejam todos bem-vindos, boa noite Michele, boa noite Clau, boa noite Osmar. Hoje teremos live com a Ana Paula Henkel, Ana Paula do vôlei, a nossa grande campeã. Nós iremos falar sobre o meu curso Justiça e Corrupção, a gente vai falar um pouquinho também, claro, mas vamos falar principalmente da anulação dos processos do ex-presidente Lula hoje pelo STF, né? Então, boa noite Anderson, boa noite Vânia de Goiânia, um grande abraço, boa noite Osmar, quem mais que tá por aqui? Tem bastante gente, né? Então, hoje é um dia, no meu entendimento, né? A Ana Paula já está aqui, vamos procurar aqui a solicitação de Ana Paula. Você já mandou a solicitação, Ana? Não tô vendo essa solicitação aqui, não. Vamos ver se eu consigo puxá-la aqui para nossa live. Vamos puxar, cadê a Ana Paula? Tem como você mandar uma outra solicitação, Ana? Porque eu tô vendo aqui várias pessoas, mas eu não tô conseguindo achar a sua. Se você puder entrar de novo, ou eu vou tentar aqui te puxar. Tem como você pedir de novo, Ana? Tá? Que eu não consigo puxar, tá? Eu cliquei no seu nome e não apareceu, tá? Então, boa noite, vamos chegando, pessoal. Hoje teremos live com a Ana Paula Henkel, Ana Paula do vôlei. Nós vamos falar um pouquinho sobre o meu curso Justiça e Corrupção, mas vamos falar vamos falar muito, né, sobre a decisão do STF que anulou os processos do ex-presidente Lula. Parabéns, tô lendo aqui, parabéns, que é o Paulo do Ceará. Olá, Paulo, boa noite Paulinho. Direto dos Pingos nos Is, isso mesmo, a Ana saiu dos Pingos nos Is, também deu uma entrevista agora nos Pingos nos Is e corri pra cá, e depois, quando acabar a live aqui, eu vou entrar no Terça Livre, vou conversar também com o Alan dos Santos, que ele me pediu pra explicar a decisão de hoje. Então tô procurando aqui, tô com uma certa dificuldade, né, que vocês podem constatar, que eu não estou conseguindo achar aqui a Ana Paula, né? Mas a gente vai achar, daqui a pouco eu acho, né? Vamos ver se ela sai, entra de novo e pede uma solicitação. Bem, aqui tá o Silas falando, eu no STF, não quero ir para STF, não dá muito certo, né? Mas acho que tem que ir um penalista para o STF, né? Tem que ir um penalista porque é importante que tenham ministros no STF que entendam de processo penal, né? E hoje eu achei, Ana Paula, achei... Isso que entendam de processo penal, né? Hoje o voto do ministro Cássio Nunes foi perfeito, foi muito bem colocado, abordou tudo. Olá, querida! Oi, doutora! Tudo bom? Saímos dos Pingos e viemos para cá. Exatamente, as duas direto dos Pingos, né? Aqui para o meu Instagram, né? E que dia, né? Meu Deus do céu, nem me fale. Eu tava falando pro pessoal que a gente tinha marcado essa live para falar do meu curso, divulgar. E vamos falar também, né? Vamos falar de Constituição brasileira, americana, mas diante dessa decisão, né? Isso deixa a gente muito chateado. E é importante explicar para a população o que aconteceu, né? O porquê que, no meu entendimento, não dá para concordar com essas decisões, né? Ó, tô falando aqui um dia triste e vergonhoso. É um dia muito triste mesmo, né? E eu acho que assim, o bom do seu curso, né, é que você começa a entender de dentro para fora, né? Que aí você não só fica aborrecido, você fica aborrecido, mas entende que armas você pode usar para tentar reverter o dano feito, né? Exatamente. Estão perguntando aqui o que houve. O que houve hoje foi o julgamento no STF da anulação dos 4 casos da Petrobras, do ex-presidente Lula, da Lava Jato. E hoje o STF, por maioria, concordou com essa anulação. Exatamente, Ana, o que você falou é muito importante, porque no meu curso de Justiça e Corrupção,
eu explico, eu vou entregar uma base para os meus alunos, uma base que todo cidadão deveria ter. Todo mundo devia aprender sobre quais são os três poderes, né? Como que eles funcionam, quando que um pode frear o outro, quando que é uma interferência indevida, né? Então, eu falo muito sobre o STF também, tem um módulo, o terceiro módulo que é sobre o Poder Judiciário. Então, eu tenho 2 aulas sobre o inquérito das fake news, que eu explico para o meu aluno por que é um procedimento inconstitucional, por que é ilegal, eu trago elementos, né? Porque até se numa conversa com amigos, com a família, né? E se a pessoa fala, não, esse inquérito é inconstitucional. Ah, por que é inconstitucional? Ah, porque a professora Tameia falou. Não, tem que dizer por quê, né? Exatamente. Inconstitucional, por aquilo, trazer elementos para você até mostrar para os seus familiares, mostrar para os seus amigos o que está acontecendo, né? Quais são as violações no direito, né? E se o cidadão não entende, ele fica desesperado, ele fica enraivecido, fica triste e fica meio perdido, né? Fica meio atônito, que não consegue entender, né? É o que eu até deixei um áudio hoje no nosso grupo do meu curso, né, do Telegram, que tenho a honra de tê-la lá com a gente. E eu estava falando exatamente isso. Enquanto a briga ou as batalhas ainda são... Primeiro que eu sempre falo, né? Pick your battles. Escolha as suas batalhas. Não sai brigando por tudo, porque tem uma hora que a energia acaba e você precisa ter energia para brigar por aquilo que realmente pode transformar o seu país de uma maneira positiva ou negativa. E aí eu estava falando que existe toda, né, essa política identitária, né, política de gênero, que isso tudo aí é importante, mas hoje também, até numa coincidência até um pouco ruim para as duas nações, os democratas aqui nos Estados Unidos deram o primeiro passo para o aumento dos juízes na Suprema Corte Americana, de 9 para 13. Uhum. O que começa a mexer exatamente nas bases institucionais da nação. Porque enquanto estão brigando por banheiro ou defund the police, são todas brigas importantes, claro. Mas quando começa a mexer nos pilares que são as bases, né, da nação, que são as instituições, aí sim a briga começa a ficar séria no sentido de mudanças radicais que provavelmente não serão revertidas. E a mudança, o presidente FDR tentou aumentar o número de juízes na Suprema Corte e houve uma resistência bipartidária. Só que hoje nós estamos diante de um partido democrata totalmente radical, praticamente um PSOL aqui nos Estados Unidos, com políticas muito radicais e que querem exatamente politizar as cortes no país, como a gente está vendo, infelizmente, no STF. Aumenta os juízes de 9 para 13 e esses 4 juízes a mais aí votariam sempre, né, até a próxima eleição, isso dando chance para os democratas durante 4 anos de mudar muita coisa através do ativismo judicial, o que é um perigo. Outra coisa que eles estão tentando também, Tameia, é mexer no colégio eleitoral, eliminar o colégio eleitoral como sistema de eleições presidenciais. A questão e aí que eu fico muito feliz quando os meus alunos debatem isso de uma maneira profunda, por isso que o seu curso é muito importante, porque nós sabemos que para mexer no colégio eleitoral, ou até mesmo na segunda emenda, que fala exatamente da posse e porte de armas aqui nos Estados Unidos, são emendas constitucionais. É muito difícil mexe-se numa emenda constitucional aqui nos Estados Unidos. Você precisa de 2/3 da Câmara, 2/3 do Senado, depois volta para as legislaturas estaduais e precisa de 3/4 das legislaturas estaduais para aprovar uma emenda. Nossa. Ou seja, aprovar uma emenda aqui é muito difícil. Mas o aumento de juízes da corte, o número de juízes não está estabelecido na Constituição. Então, é o caminho que eles encontraram hoje
enquanto a gente vê esse ativismo aí no nosso STF, é o caminho que os democratas encontraram para aumentar os juízes da Suprema Corte, exatamente para dar uma cara de STF na Corte Americana. Aí sim, essas brigas é que a gente precisa entender. E aqui eu dou um spoiler para quem está assistindo a gente. Eu já vi algumas coisas do material do curso da doutora Tameia, e aí parece que o quebra-cabeça monta na sua cabeça e você fala, gente, eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas não sabia o que era. Agora eu sei o que é que está errado. Então, o seu curso é muito bom por isso, não, você simplesmente não fala, porque eu vi a doutora Tameia falando nos pingos que está errado. Mas está errado por quê? Não, porque eu vi a Ana falando que os democratas são ruins. Mas são ruins por quê? Estão ruins por quê? Né? Uhum. E o seu curso é bom por causa disso. Eu, pessoal, já vi o material e a quantidade de ferramenta que a gente ganha nesse curso é absurda. Ai, obrigada, Ana, obrigada. Mas como você disse, né, eu sou sua aluna, né, porque eu queria também entender o sistema norte-americano. Nós temos algumas coisas que importamos, né, do sistema norte-americano na área processual penal, e tudo que veio foi muito bom, né, mas tem muitas diferenças também. Então, por mais que você fale, seja numa live, ou seja nos pingos, né, rapidamente. É diferente você ouvir rapidamente, na hora você até entende, mas depois você acaba esquecendo, né? Isso, Olha, se é uma aula mais longa, de 20 minutos, meia hora, sobre aquele tema, que vai ser uma aula mais rica, onde você vai trazer mais exemplos, então aquilo fixa na sua mente. Então, além da gente entender, a gente memoriza, né? E esse novo aprendizado passa a fazer parte do nosso conhecimento. Então, é o que eu sempre falo aqui para os meus alunos, que o grupo já está bem grande, viu, Ana? Eu fiz um grupo de Telegram também. Tem alguns estudantes de direito, mas a imensa maioria de pessoas leigas, né? Porque o curso é voltado para quem não é da área jurídica. E lá fico soltando pílulas, eu fico explicando, porque eu quero que eles entendam como é que funciona, né? Porque não tem que ser formado em direito para entender algumas coisas, né? Claro que tem coisa que é complicada, né? Até meus alunos brincam que eles estavam assistindo hoje, ontem, o julgamento e não entendiam as palavras que eram usadas. O que eu sou contra, sabe? Tem que facilitar o vocabulário, fica esse juridiquês que ninguém entende. Mas, doutora Tameia, esse juridiquês, a gente pega uma decisão da Suprema Corte Americana, a gente lê e entende tudo. Pois é. Até em inglês. Você vê uma palavra ou outra ali diferente, mas você entende a decisão inteira. Uhum. Você entende aqueles, né, os dissidentes ali, quando tem uma opinião que eles resolvem colocar na decisão de quem discordou, mas você entende tudo. Às vezes a gente vê os nossos ministros falando e eles falam 20 minutos e você, depois de ouvir 20 minutos, você não tem a menor ideia para onde que ele vai. Sim, sim, isso é erradíssimo, porque o direito tem que ser para o povo, né? O direito não é só para os togados, o direito não é só para quem estudou direito, a população tem que entender. Não tem que ter um intérprete para traduzir uma intimação, para traduzir uma decisão judicial. Não estou dizendo que não é para os juristas escreverem bem, não é isso. Mas utilizar a língua portuguesa de uma forma que seja compreensível, né? Então, eu sou muito crítica a esse juridiquês exagerado, esse excesso de latim. Então, evidentemente que no meu curso estou falando de uma forma super didática, super clara, para que qualquer pessoa entenda, né? E o que você falou dessa ampliação dos ministros da Suprema Corte Americana, acho que até os dias de hoje a gente nunca parou para pensar. Como sempre há muita segurança jurídica, né, nos Estados Unidos. O sistema adotado é o common law, não é o sistema do civil law, onde é tudo lei, escrita, mais os costumes, né? A própria Constituição norte-americana ela é bem pequenininha, tem poucas emendas comparadas com a nossa, que é uma das maiores, né? Então, não era assim preocupante, né? Vamos dizer assim, a Suprema Corte não passava uma preocupação deles decidirem como quisessem. Mas
agora, pensando bem, por que que querem ampliar, né? Para que aumentar o número de juízes? Evidentemente que para colocar pessoas com o mesmo viés ideológico, né? E para que quando chegue na Suprema Corte questões que envolvam esses temas, que eles sejam favoráveis a esses temas, né? Quantas emendas nós temos, doutora, na nossa Na Constituição? nossa Constituição, você me pegou, eu acho que são mais de 60 emendas. Eu agora assim, eu não tenho de cor isso, mas são muitas emendas. Muitas emendas. Acho que é mais de 60. Quem puder me ajudar, que os universitários que fazem meu curso, Vamos pessoal, até fuçar pesquisem, aqui, quer ver? pesquisem no Google, né? Porque a minha área de especialização é penal e processo penal, né? Eu abordo o constitucional, mas eu não sei assim de cabeça. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ó, só vou mostrar uma coisa para vocês, a diferença, tá? Por exemplo, eu tô com 2 livros aqui, tá? Um livro de processo penal, que traz tudo sobre processo penal, que ensina 107. 107. Tô atrasada, né? Tanta emenda, né? Tá vendo? Ó, A 107. 100, 107. 107 da última. Pois Atualmente, são é, ó. 107 as Aqui estão falando emendas. 116, ó, mais de 100. Ó, o pessoal tá mais atualizado que eu, porque realmente a minha área não é constitucional, né? Eu acho A última datada é de 2/7 de 2020. 107 até da última, né, que tá. Constituição. Aqui são 27 emendas e todas têm 200 anos aí, sei lá, né? Exatamente. Né? Então, só um exemplo aqui, que a minha área é processo penal, né? Então, aqui eu estou com um livro de processo penal que fala tudo, como funciona uma investigação, um inquérito policial, uma ação penal, os recursos. É grosso, né? Agora, compara com um livro de direito constitucional, que eu nem consigo carregar sozinha. Meu Deus. Tá Meu vendo? Isso aqui é a Constituição comentada, explicada, né? Então, muitos alunos, muitos seguidores falam, doutora, me indica um livro de constitucional para eu ler, para eu entender, mas é complicado. Deixa eu te mostrar a Constituição Americano, americana eu tenho, deixa eu ver se está onde. explicada, que na verdade não sei se está aqui. São os papéis federalistas, né? Eu não tenho, não está Eu aqui. tenho uma que eu comprei lá na Public Library em Nova York, pequenininha, fininha, não sei onde é que tá. O meu também eu tirei daqui. Então você vê, com essa Constituição gigantesca que a gente tem, com inúmeros direitos sociais, né? Só tem direitos, só direitos, 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 direitos utópicos, que impossíveis de ser alcançados. Eu lembro na época de faculdade, na década de 90, eu tinha um professor que falava, a nossa Constituição, ela é uma obra de ficção. Veja, aqui está dizendo que o salário mínimo, mas aonde que Constituição tinha que falar sobre salário mínimo, né? Não é um tema para, enfim. Diz aqui que o salário mínimo tem que assegurar moradia, alimentação, vestuário, todos os cidadãos. Ele falou, isso aqui é uma obra de ficção, né? Quando que com R$ 1.000 você consegue ter tudo isso? Então, é uma Constituição completamente utópica. Você lê aquilo, você acha que moramos num paraíso. E não é nada daquilo. E agregado a isso, nós temos uma Suprema Corte que, por muitas vezes, dá interpretações em artigos que não cabem interpretação e desfiguram a própria Constituição, né? Não assegura o cumprimento. Então, é muita insegurança jurídica que a gente está vivendo. É o medo, o medo que a gente vê nas pessoas aqui nos Estados Unidos, exatamente quando começa a mexer nas instituições, né? No Brasil, como aqui também a gente tem a Suprema Corte, que é a última instância, digamos assim, porém a Suprema Corte daqui é a última instância, como deveria ser no Brasil, a Corte Constitucional. No bom português, deu alguma treta com a Constituição? Tem alguma dúvida? Atropelou, não atropelou? Joga para a Suprema Corte, né? O que deveria ser a nossa também, e infelizmente não é. No entanto, a história americana, os pais fundadores colocaram vários filtros, né? O próprio federalismo americano, ele deixa vários filtros, ou seja, deu errado ou decidiu alguma coisa, vai para outro filtro, tem certeza? Aí vai para outro filtro, tem certeza? Tanto é que
existem Supremas Cortes estaduais. Até chegar na Suprema Corte americana, passa também pelas Supremas Cortes estaduais, né? Na falta desses filtros, Tameia, para onde a gente corre com a corte do jeito... É bom sempre a gente também deixar claro, né, que as nossas críticas elas não são à instituição STF, mas a essa composição ativista que nós temos, né? Sim, sim. Olha, é uma pergunta que é difícil de responder, né? Começa primeiro com a diversidade de assuntos que estão na Constituição. Embora eu acho que esse momento não é hora de mexer, até o professor Modesto Carvalhosa escreveu um livro propondo uma nova Constituição, que é muito interessante, mas eu acho que não é o momento de se mexer, tá? Porque as últimas leis, né, leis que visavam o combate à corrupção, foram desvirtuadas. Então, além de não serem aprovadas, foram aprovadas coisas ruins ao combate à corrupção. A gente tem que mexer no Congresso primeiro, né? Até foi que eu conversei com a Renata na segunda, ela falou isso mesmo, que ela acha que não seria o momento para pensar numa nova Constituição, que deveria ter primeiro uma reforma política, até para melhorar a nossa representatividade, pessoas mais íntegras, pessoas mais honestas, pessoas que não estejam envolvidas em escândalos de corrupção, para poder pensar numa mudança, né? Mas o que a gente vê também, quando você falou desse ativismo, né? Veja, o Supremo é a última instância, acima deles não existe outra instância. Então, o que é decidido é resolvido, né? Transita em julgado, que é o termo jurídico que a gente fala. Então, fica muito a critério do entendimento deles, da interpretação deles, da vontade dos ministros, né? Eu também tenho muito respeito ao Supremo, tenho respeito também aos ministros, não tenho nada pessoal contra eles, hipótese alguma. Mas a gente verifica que muitas decisões não têm base jurídica, né? Por exemplo, vamos falar um pouquinho do caso do ex-presidente Lula, né? O ministro Fachin, há mais ou menos um mês atrás, decidiu monocraticamente anular 4 processos do ex-presidente Lula, né? Sob um argumento que não tinha uma base, né? Ele entendeu que a 13ª Vara de Curitiba não era competente para julgar aqueles casos do ex-presidente Lula. E naquela decisão ele disse, em nenhum momento ele disse que o ex-presidente Lula é inocente, que não tinha provas contra ele, nada disso. Ele disse que lá em Curitiba se analisava processos apenas que tratavam de desvios da Petrobras e como o ex-presidente estava envolvido em outros desvios, seria mais adequado ficar no Distrito Federal, tá? Agora, eu discordo veementemente com essa decisão. Não teve muito fundamento jurídico. Ele não se baseou no Código de Processo Penal, ele disse isso e decidiu anular tudo, o que também não caberia uma anulação. Agora, voltando para hoje, né? Eu fiquei, assim, muito surpresa, assim, no bom sentido, né? Não que ele não tenha capacidade, mas foi um voto brilhante do ministro Cássio Nunes Marques, né? E não sei se ele é penalista, não tenho esse conhecimento, mas foi um voto perfeito. Ele abordou ponto por ponto por que a Justiça Federal de Curitiba seria competente. Ele abordou as regras de competência, conexão e competência que tem no Código de Processo Penal. Ele abordou que a questão já estaria preclusa, ou seja, que já havia sido decidida a competência pelo próprio STF. Ele também disse que ainda que se reconhecesse a chamada incompetência territorial, não deveria se anular os casos, ou seja, foi um voto brilhante. Eu recomendo que todos assistam, principalmente aqueles da área jurídica, que foi um voto muito coerente, muito técnico. E depois dele, os que se seguiram, é claro que quando os demais concordam com o relator, né, que o relator é o Fachin, não há necessidade de proferir um voto muito longo, com muitas minúcias. Eles podem falar, voto com o relator. Mas o voto da divergência, que é chamado assim, né, o voto de divergência, ele foi tão rico e nenhum dos outros ministros se contrapuseram a nenhum desses pontos. Nenhum deles falou, eu não concordo com o ministro Cássio Nunes neste ponto aqui, por isso, não. Então ficou um voto, com todo o respeito que eu tenho a eles, um voto vazio, um voto sem base jurídica. O próprio ministro Alexandre de Moraes concordou com o ministro Fachin que deveria ser anulado, mas ele disse que não tinha que ir para Brasília. Até acho que eu falei isso nos pingos, né? Que tinha que ficar em São Paulo, porque é no estado de São Paulo que está o sítio, no estado de São Paulo que está o triplex. Mas veja,
Então, se uma pessoa, se um corrupto recebe um dinheiro, com esse dinheiro ele compra um imóvel, ou se ele recebe o imóvel como pagamento da corrupção, não vai ser o lugar onde está esse imóvel que ele recebeu como fruto da corrupção que vai determinar a competência. Entendeu isso? Ficou claro? Então é uma coisa tão sem fundamento que eu penso, gente, como assim? E outra, vou além. Foi constatado na Lava Jato que grande parte dos valores da propina eram pagos no exterior. Eram pagos através de offshores no exterior, né? Contas onde não tem uma identificação de uma pessoa física. E como é que ia ficar, então? Então tem que mandar os processos lá para o Panamá, para as Bahamas, para a Suíça. Não é o lugar onde a pessoa recebe a propina, seja a propina em dinheiro ou seja a propina num bem, né? O Paulo Roberto Costa, que era o diretor da Petrobras, que foi o primeiro a ser investigado, recebeu uma Range Rover, tá? Ele recebeu aonde? Em São Paulo? Então, em São Paulo, que vai ser a competência, não é assim. E isso está claro na lei. Então, isso me entristece um pouco, Ana Paula, por mais que os operadores do direito e os juízes tenham as suas opiniões jurídicas, né? Cada um tem o seu entendimento, o direito não é exato. Agora, eu fico triste quando não há uma base legal que fundamenta aquela decisão. E o juiz ele tem que dizer, eu não concordo por isso, eu acho que é isso porque a lei tal diz isso. E quando ficam apenas, eu acho isso, fica empobrecido o debate. E, doutora, qual a explicação para a demora de mudança aí, né? Dizer que a 13ª não era a competência correta do processo? Por que tantos anos assim, vendo tudo acontecer na 13ª, vendo tudo, depois subiu, né, para o Tribunal Regional Federal ali da 4ª Região, né, de Porto Alegre. Não apenas foi chancelado o que o juiz Sérgio Moro professou ali, declarou no processo, mas a pena foi aumentada, né, para 12 anos. Depois foi para o STJ, também chancelado mais uma vez pelo STJ. E também só lembrando, doutora Tameia, que o próprio desembargador Gebran Neto, que foi aí uma indicação da Dilma, ele tem uma frase ali que eu li a decisão dele, ele tem uma frase, ele fala, há provas sobradas, né? Ele fala, tem coisa para dedéu aqui, não tem nem como esconder. E aí, por que demorou tanto para dizer que a vara de Curitiba não era a competência correta? Qual foi a explicação do Fachin? Olha, assim, a defesa do ex-presidente Lula, desde quando estava lá em Curitiba, sempre tentava tirar de Curitiba, levar não sei para onde, dizer que não era competente, né? E daí Petrou, depois que a questão foi decidida, né? Porque a competência se alega não é através de um habeas corpus, é através de uma petição que se chama exceção de competência. Daí o juiz julgou, não aceitou, e os órgãos superiores também não. O que foi feito? Ele interpôs um habeas corpus. Ele ajuizou um habeas corpus, né? Habeas corpus vem de livrar o corpo, né? Soltar o corpo, que, no meu entendimento, deveria ser utilizado só para quem está preso ilegalmente. Mas no processo penal, infelizmente, ele é usado para tudo, né? Na Lava Jato, os réus entravam com habeas corpus para tirar um documento dos autos. Então, multiuso. E esse habeas corpus foi subindo de instância, Chegou no STJ, que as turmas são compostas por 5 ministros, né? Não concordaram com o habeas corpus. E depois foi para o Supremo, tá? Tem uma certa demora? Até tem. Agora, eu não sei há quanto tempo estava isso no Supremo. A questão é que, outra questão jurídica, não é em habeas corpus que se decide incompetência. A questão já estava pacificada. Então, se o ministro Fachin entendia que não era competente, tivesse dito isso antes. Porque ele poderia, de ofício, declarar a incompetência, sabe? Então, não tem sentido. Eu não consigo dizer para você por que só agora. Né? Não tem base legal, não tem base jurídica. Por que ele anulou aos processos? O Cássio Nunes foi muito contundente. Ele diz está no Código de Processo Penal. A incompetência relativa
as decisões podem ser ratificadas pelo outro juiz. Não precisa anular. Então, se o juiz recebe um processo, tá lá, tá andando, ele vê, não, eu não sou competente, encaminhe-se para o juiz tal. Ele não vai anular tudo, porque tudo que foi feito foi perfeito e acabado. Foi revisto pelo tribunal, revisto pelo STJ. Então, está muito carente de argumentos jurídicos que dê sustentação à decisão do ministro Fachin, porque os demais juízes, tirando o ministro Marco Aurélio, que concordou com o ministro Cássio Nunes, ele estava até indignado, né, com esse julgamento. Ele falou, não se anula processo em competência relativa, então é um ponto tão básico para o estudante de direito que começa a estudar processo penal, é uma das primeiras aulas sobre competência. E aí como é que faz, doutora? A senhora também aí, como professora de direito penal, como é que você passa isso para os seus alunos e os alunos que estão em outras faculdades, que estão numa aula aprendendo A, liga a televisão e vê B da Corte Suprema? E aí? Pois é. Então, qual que é o meu papel? Eu explico o que eu acho que é o correto, né? Dá para pensarmos diferente, claro. Então, tem vezes que eu falo, olha, não vou dizer que isso é errado, é o entendimento dele. Agora, em certos casos, não tem entendimento. Eles não fundamentaram o entendimento dos juízes, né? Dos ministros do STF. E as decisões devem ser motivadas. Nesse caso, não tem um sustentáculo legal. Eu vou explicar o que eu entendo que é o que diz a lei e o que seria devido. Mas também sempre explico, né, no meu curso, eu não falo só o que eu acho, né? Eu trago a posição do Supremo, trago a posição de outros tribunais e falo, o Supremo entendeu desta forma. Teve fundamento jurídico? No meu entendimento, não teve, tá? Então, é essa insegurança jurídica, né? Mas numa encruzilhada assim, porque como a gente estava falando, aqui nos Estados Unidos é o common law, né? Muita coisa vira jurisprudência e começa um copiar e colar a partir daquela jurisprudência. Constituição muito sequinha, né? Muito fina, 27 emendas apenas. Os estados têm as suas constituições também, então, assim, eu ando no meu carro com uma Constituição da Califórnia, porque se alguém me parar e falar, você é obrigada, sei lá, a colocar máscara sozinha no seu carro, eu vou abrir a Constituição da Califórnia e vou falar, onde aqui que eu tenho que usar máscara sozinha dentro do carro? Eu ando com uma Constituição da Califórnia no meu carro. Aí, o que acontece no Brasil quando um advogado, num caso de um cliente, se depara numa encruzilhada onde a lei fala A e a jurisprudência do STF fala B? E aí? Então, a lei vamos por partes, tá? A princípio, a lei que determina, né? O que está escrito na lei é o que vai embasar o pedido do advogado, que vai embasar a decisão de um juiz, tá? O STF deveria se manifestar somente quando a lei viola a Constituição, certo? Mas ele tem uma competência ampla, que a própria Constituição confere essa competência ampla. Ele pode julgar processos criminais, como julgou Mensalão, como está julgando agora a Lava Jato, né? Então, se a jurisprudência está contrária à lei, mas não é contrária porque essa lei é inconstitucional, a lei que tem que ser aplicada, certo? Então, o que rege um país é a lei. A lei deve ser cumprida, a não ser que o Supremo venha a declarar aquela lei inconstitucional. Mas se não há uma declaração de constitucionalidade e apenas um entendimento formado, veja, não dá para você invocar aquele entendimento, né? Ficou claro? Mas assim, a minha aflição é que eu até entendo quando o próprio, eu até falo, te falei que sou grande fã do juiz Antonin Scalia aqui dos Estados Unidos, né? Um originalista assim que os dois lados respeitavam muito, um juiz que falava que a lei é um documento morto, né? É um documento morto, é uma lei, são palavras frias num pedaço de um papel, ou seja, não é aquilo que o Barroso gosta muito de falar, né? Não, eu acho que a sociedade quer a lei dessa maneira.
Não, você não acha. Se a sociedade quer a lei de outra maneira, que faça através das casas legislativas, mas você não pode achar o que a sociedade quer ou não quer, né? Em relação ali ao aborto, à homofobia, tudo isso, ok, é válida a discussão, mas que sejam feitas através das casas constitucionais, né, presentes ali na nossa Constituição, que são as casas legislativas. Ponto. Antonin Scalia falava isso. A lei é um documento morto, não tem essa de é um organismo vivo e a sociedade vai mudando e a gente vai interpretando de acordo com. Não, a lei está ali. Você quer que mude a lei, volte para o Congresso e mude a lei lá no Congresso. O problema é que a gente não vê isso aqui nos Estados Unidos. A gente até entende que alguns juízes, não, mas essa lei aqui, a Constituição é muito, muito seca, é muito pequena, né? 27 emendas apenas. Então, o que muitas vezes a Suprema Corte Americana faz? Ela vai exatamente nos papéis federalistas, né? Nos Federalist Papers, que é uma série aí de dezenas e dezenas de redações e artigos explicando exatamente para a população na época de Nova York o que a Constituição dizia. Então, até a Suprema Corte, às vezes, vai e pesquisa nos Federalist Papers, porque ali existe muito debate de um pai fundador com o outro em relação às leis que estavam sendo colocadas na Constituição americana. Pois bem, no Brasil, a gente não tem esse debate colocado em palavras, o que eles discutiam, mas é isso, mas é aquilo. No entanto, as nossas leis, às vezes, elas são muito claras, está escrito ali. É vedado a reeleição do presidente da Câmara. Vedado. Eu ia falar vedado. isso. Que interpretação que você dá? É vedado. E aí junta no plenário para discutir vedado. Aí imagina, se um plenário que é capaz de se juntar para discutir a palavra vedado, a grama é verde. Se eles resolvem falar, não, é vedado, mas já aconteceu da lei, tá, a grama é verde, e algum juiz falar, não, não é bem verde? Já aconteceu isso? Sim, sim, várias vezes. Esse é um exemplo que eu ia falar, até anotei aqui no meu caderninho, né? Quando o ex-presidente da Câmara, né, o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre queriam se reeleger. E como você falou, está na Constituição, que é vedado, né? Proibido a reeleição subsequente. E quando começou o julgamento, o ministro Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, todos estavam dizendo que podia. O que eles falavam? Eles fazem uma interpretação analógica em algo que não cabe interpretação. Se a Constituição fosse omissa, se a Constituição não falasse se é possível se reeleger ou não o presidente da Câmara, até seria cabível uma discussão, mas é clara. Acho que foi o ministro Gilmar Mendes que disse, não, mas veja, antes o presidente da República tinha só um mandato, né? Depois foi aprovada uma PEC que autorizou um mandato subsequente, um outro mandato, uma reeleição. Então, se o presidente da República pode concorrer a uma reeleição, por que não o presidente da Câmara e o presidente do Senado não poderia? A gente até pode concordar, é razoável, mas o que diz a Constituição? Que é vedado, ponto, acabou. Então, se apresente uma PEC na Câmara, querendo mudar essa questão. E sobre isso, até é objeto de uma aula. Quando eu explico o poder legislativo, eu tenho uma aula sobre isso. E eu até trago os votos do ministro Marco Aurélio e da Carmen Lúcia, né? A gente tem que elogiar quando eles proferem votos. Sim, né? sim. E ela fala isso, está claro na Constituição. Né? Uma outra questão importante que você falou da homofobia. O Código Penal está na lei, está escrito. Não há crime sem lei anterior que o defina. Tá escrito no Código Penal. Ou seja, um crime não pode ser criado mediante um decreto,
nem do presidente, nem do governador, nem do prefeito. Não pode ser criado um crime por medida provisória, tá? É criado um crime através de uma lei, e lei federal, lá no Congresso Nacional. Não pode os vereadores, na Câmara dos Vereadores, criarem um crime. Ah, vamos criar um crime de usar camisa verde na rua. Não existe isso, tá? Tá claro. E o que o Supremo fez? O Supremo criou um crime. Criou o crime de homofobia. Se eu concordo ou não com a criação deste tipo penal, não vem ao caso, né? Agora, eu até sou favorável, né? Eu acho que a homofobia se equipara a crimes de racismo, crimes de xenofobia. Agora, não pode o Supremo criar um tipo penal. Não pode o Supremo inovar e querer legislar. Isso, para mim, foi uma outra aberração. E não só eu que falo isso, muita gente que até concordaria com a criminalização. Então, existem várias vezes. Mas no entanto, vê se você concorda comigo. No entanto, nesse caso da homofobia, a maneira como foi criado por um ativismo, né, judicial e não pelas casas legislativas, você acaba desprotegendo também quem sofre de homofobia e quem possa ter sofrido um crime pela sua opção sexual, orientação sexual, enfim, não sei nem como fala agora. Porque se passa pelas casas legislativas, você define exatamente o crime de uma maneira mais esmiuçada, mais detalhada. Porque o problema é que se tudo é homofobia, nada é. Aí você acaba desprotegendo as reais vítimas de homofobia, não é isso? Perfeito, né? Primeiro, o que é homofobia, né? Se você impede de um homossexual entrar num estabelecimento público porque ele é gay, aí seria uma discriminação, né? Agora, se alguém chama alguém, ele é gay, falar que é gay é homofobia, né? Então, assim, o que é homofobia? E os tipos penais, eles não podem ser abertos, vagos, eles têm que ser fechados, né? Senão, é o que você falou, tudo é homofobia, né? E não vai ser defendido quem sofre, de fato, esse preconceito, né? Então, veja, e assim, quando o Supremo criou esse crime, não houve nenhuma manifestação, não houve nenhuma ajuizamento de nenhuma ação, nada disso, né? E o Supremo se baseou numa convenção internacional que o Brasil que subscreveu, que ele deveria criar o crime de homofobia, e como o Congresso não criou, eles criaram. Agora veja, o Brasil é subscritor de diversos tratados anticorrupção, tá? E nesses tratados que o Brasil assinou e faz com que o Brasil receba investimentos de bancos internacionais, de organismos internacionais, empréstimos, o Brasil se comprometeu a também criminalizar o enriquecimento ilícito. O que é enriquecimento ilícito? Ocorre quando um servidor público tem um patrimônio incompatível com o que ele recebe. E tudo leva a crer que é dinheiro de propina, tá? Então, nós não temos esse crime. Nos Estados Unidos tem um crime de enriquecimento ilícito. Vários países aqui na América Latina é criminalizado o enriquecimento ilícito, tá? Claro, se a pessoa provar que viu aquele dinheiro, recebeu que ganhou na loteria, né? Ou herdou uma herança, não é ilícito. Então, sob esse mesmo fundamento, por que o Supremo não se reúne e cria o crime de enriquecimento ilícito, né? Você acha que todos vão concordar ou vai chover ação de muita gente criticando isso e invocando o chamado princípio da reserva legal, que diz que não é crime sem lei anterior o que defina? Então, quando a pauta agrada quem tem um certo posicionamento ideológico, tudo bem violar a lei, né? Agora, o Brasil também assinou esses tratados, né? Se for assim, é o mesmo raciocínio, né? Então, não tem uma PEC que transforma a corrupção em crime hediondo também, desvio de recurso público e corrupção em crime hediondo? Não tem uma PEC dessa? Olha, eu preciso checar, mas eu acho que não tem, tá? Eu acho que tinha uma PEC dessa, se eu não me engano, eu vou olhar. Agora, teve as 10 medidas, né? As 10 medidas contra a corrupção queria tornar grande corrupção como crime hediondo. Eu também tenho uma aula sobre crime hediondo no meu curso de Justiça e Corrupção que eu explico, né? E não foi aprovado. Eu acho
eu acho que tem um projeto que é a 70 novas medidas anticorrupção, que foi criado pela FGV, pela Fundação Getúlio Vargas e a Transparência Internacional. E Agora, o que dizer de uma corte onde tem um juiz da Suprema Corte que fala que a lei da ficha limpa, como é que foi que ele falou? Gilmar Mendes disse que era. Ele falou três coisas que eu anotei em algum lugar aqui, que era não foi? feito por bêbados. Que era também? Era barbárie da barbárie. E tinha mais uma aqui que daqui a pouco eu lembro. Ele falou três coisas absurdas assim. Você fala, como que um juiz da corte que deveria lutar pela qualquer medida anticorrupção fala. Como é que era? Era alguma coisa assim, ele representa o nazifascismo. A lei da ficha limpa representa o nazifascismo. Fascismo. Não, bonito isso, né, Ana? Nossa. Ó, aqui um seguidor tá falando que tem que tomar o Rivotril, né? E veja, então a barbárie da barbárie é uma lei que proíbe que corruptos, que pessoas condenadas por corrupção em duas instâncias, por 4 juízes, concorram a eleições. A lei da ficha limpa proíbe que lavadores de dinheiro condenados por 4 juízes concorram a eleições. Isso é barbárie. Agora, pessoas condenadas por corrupção, pessoas investigadas em corrupção, aí pode concorrer. Não tem o menor cabimento, né? O ministro Gilmar Mendes não é de hoje que ele adora ofender as pessoas, né, Ana? Há um tempo atrás, ele chamou os meus colegas de Curitiba de gentalha, foi o mais leve, né? Falou que eles eram uma gentalha, que se comportavam como uma organização criminosa. E o Deltan Dallagnol, meu colega, processou a União, né? Não processou o Gilmar Mendes, mas a União. E o Gilmar Mendes foi condenado a pagar 59 mil reais. Ou seja, nós pagamos. O Sim. que ele abriu a boca para falar bobagem, nós, né, pagadores de impostos, nós pagamos a bobagem que o Gilmar Mendes proferiu para o Deltan Dallagnol. E a semana passada, né, ele proferiu outra ofensa contra os membros do Ministério Público. Ele falou essa gente, que ele se refere a nós, né, membros do Ministério Público, como essa gente. Essa gente fuma erva estragada. Foi o que ele falou. Ele não falou isso. Falou. Eu vou te mandar o vídeo. Essa gente fuma erva estragada. Então, veja, uma situação que não é nada complicada. E ele come o quê, então? E ele bebe o quê, então? Porque se vocês fumam a erva estragada, eu não sei o que ele come, porque é uma loucura, né? Assim, Então, e fora que eles não... quando existe ali conflito de interesses, né? Para julgar alguma coisa, eles não se retiram, né, dos casos. Não, de forma alguma. Eu até comentei, acho que na Jovem Pan, que no meu entendimento, o Gilmar Mendes, ele seria suspeito para opinar sobre a suspeição do ex-juiz Moro, porque ele sempre desbravou várias ofensas contra o o ex-juiz Moro, contra os membros da Lava Jato, então ele já demonstrou que ele tinha um sentimento. E se você tem um sentimento, seja um sentimento muito positivo ou muito negativo contra alguém, você não pode julgar as causas em que essas pessoas estão envolvidas, né? E era muito curioso que ele, julgando uma questão de suspeição, e ele próprio já praticou N atos que deixariam o suspeito, deixariam ele até impedido. Como, por exemplo, quando ele soltou o empresário de ônibus do Eu Rio. tenho uma lista, viu? Aqui, ó, acabei de abrir, porque Ótimo. Então, eu fiz uma pesquisa para escrever um artigo para a Oeste, Gilmar Mendes, os 40 ladrões, e pude ver que ele é a caneta mais rápida, né, do Velho Oeste do STF. E a lista que eu encontrei foi algo assim, olha, essa foi só parte da lista, tá? Porque se colocar ali no Google é uma coisa absurda. Ó,
O Gilmar Mendes, o Augusto sempre me pede para ler essa lista. Ele mandou soltar o Marcos Valério, que era nome-chave do mensalão, né, acusado de facilitar a fabricação de inquérito falso na Operação Avalanche. Ele mandou soltar o médico estuprador Roger Abdelmaci. Gilmar Mendes mandou soltar Sérgio Cortes, ex-secretário de Saúde do Rio, na gestão do Sérgio Cabral, acusado de fraudes milionárias em licitações. Gilmar Mendes mandou soltar Ike Batista, ignorando o fato de que a sua mulher trabalhava no escritório que defendia os interesses do empresário. Sim. Gilmar Mendes mandou soltar Adriana Anselmo, condenada a 18 anos de prisão por associação criminosa e lavagem de dinheiro. Gilmar Mendes mandou soltar 3 vezes o empresário Jacob Barata Filho, o rei do ônibus, como é conhecido, preso na Operação Cadeia Velha, que expôs um esquema de pagamento e recebimento de propina entre empresas de ônibus e políticos do Rio de Janeiro, numa teia que envolvia também o ex-governador Sérgio Cabral. Ele também mandou soltar Hudson Braga. Só um detalhe, esse Jacob Barata, o Gilmar Mendes foi padrinho de casamento da Isso, dele. da filha dele. Isso, exatamente. Ele mandou soltar Hudson Braga, ex-secretário de obras do ex-governador Sérgio Cabral, preso na Operação Calicut, que era um braço da Lava Jato no Rio, que acabou investigando, né, os desvios de recursos públicos nas obras realizadas pelo Cabral. Gilmar Mendes mandou soltar José Riva, conhecido como o maior ficha suja do país, que responde a mais de 100 ações na justiça por corrupção e improbidade. Mandou soltar o ex-governador do Rio, Antony Garotinho, na Operação Chequinho. Isso aqui que eu fiquei chocada. Em 2008, ele deu 2 habeas corpus em 48 horas para libertar o banqueiro Daniel Dantas, principal alvo acusado de envolvimento nos crimes investigados pela Operação Satyagrara, que já era, né, anulada lá atrás pelo STJ, mas que já mostrava os caminhos da Lava Jato, né? Sim. Já mostrava muita coisa que a Lava Jato acabou descobrindo. Naquela semana, em 2008, que ele deu esses 2 habeas corpus em 48 horas para o Daniel Dantas, ele concedeu habeas corpus para o ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta, para o investidor Nagy Narras e outras 8 pessoas presas também durante a finada operação, a Satyagrara, que podia ser o início da Lava Jato, né? Até meados de 2018, que foi quando eu parei a minha pesquisa, Gilmar Mendes já havia libertado mais de 40 presos da Operação Lava Jato. Então, presos investigados de crimes graves e todos envolviam quantidades estratosféricas de dinheiro. Tá, então coloca na lista que ele soltou também o Paulo Preto, da Lava Jato aqui em São Paulo, que era o operador do PSDB, aqui que também a gente investigava, né, quando eu trabalhava na Lava Jato aqui. E detalhe, além dessa soltura, né, de inúmeros criminosos, ele também tinha muita proximidade com muitos réus que ele julgava. Né? O próprio Aécio Neves, ele proferiu um habeas corpus. Tá anotado aqui, né? Também para eu atualizar esse meu texto. Isso. Eu anotei aqui, ó, em 2017, no inquérito do Aécio, né? O inquérito estava com o Fachin. O Gilmar Mendes ligou porque o Aécio pediu que o inquérito fosse para o Gilmar Mendes e ligou para ele. Uma das ligações que a Polícia Federal tem é que foi no dia do depoimento que o Gilmar Mendes suspendeu o depoimento do Aécio. Sim, imagina se isso não é um caso clássico de suspeição. E né? Tem outra também. Olha, ele foi acusado de nepotismo, de colocar a enteada no gabinete do então senador Demóstenes de Goiás, que foi preso por sonegação fiscal.
E os 4 inquéritos contra o Aécio caiu na mão do Gilmar Mendes. Pois é. Tudo anotado aqui na cola, eu fico só aumentando. Então, isso não pode acontecer. O juiz não pode ter nenhum envolvimento com a pessoa que ele vai julgar. Imagina falar no telefone, isso não existe. Isso não pode acontecer. Eu não sei se eu contei para você, Ana, que uma vez eu fui dar uma palestra sobre corrupção e estava o juiz americano que cuidou dos casos da Petrobras lá em... Acho que foi Nova York, né? Nova York. Nova York, né? E estava o professor Modesto Carvalhosa, também ele na Calmon. E eu perguntei para ele, né? Eu falei, não lembro o nome dele agora, mas doutor, o que aconteceria se o membro da Suprema Corte Americana recebesse um pedido de soltura do pai de uma pessoa que ele, do pai de uma moça que ele foi padrinho de casamento? Ele poderia julgar essa ação, né? Ele olhou assim, ele abriu o olho. Tipo, como assim? Não faz sentido isso, né? Tipo assim, mas por que ela tá perguntando isso pra mim, né? Uma coisa óbvia. Uma coisa tão óbvia. Ele falou, não, na hora ele ia dizer que não poderia atuar neste caso e outro. Mas ele ficou encafifado com aquilo. Mas por que ela tá perguntando isso, né? Acho que ele pensou, isso acontece aqui nesse país, né? Eu falei, pois é. E isso já aconteceu, né? E ele acho que ficou mais assustado ainda, né? Então, imagina você, né? Quando você conta para os seus amigos. Não acredito, não, meus professores, eles não acreditam, eles às vezes olham para mim assim, eles perguntam, agora não perguntam mais porque eles já entenderam o quadro de Salvador Dalí que a gente vive no Brasil, mas durante vários anos eles me perguntavam assim, você não está traduzindo errado? Você está traduzindo direito? E às vezes eu até procurava a palavra certa, legal em inglês para explicar, para não sair, para não me perder na explicação. E eles olhavam assim, "Are you sure?" Eu falava, "Yes, I am sure." Infelizmente, muito. Então, assim, o problema não é assim que a gente só vê casos de corrupção de políticos. Isso é uma coisa mundial. Acontece aqui, na Itália, aqui no Brasil. Corrupção com políticos não é uma coisa assim tão esdrúxula e absurdamente unusual, né? Não é uma coisa incomum. Agora, você vê a nossa história, essa própria lista do Gilmar Mendes, como que um juiz desse ainda está lá? Como que um Toffoli, quando eu conto que um Dias Toffoli nunca passou no concurso para juiz, como que o Senado brasileiro carimba um chá de comadres para qualquer indicação para a Suprema Corte? Quando eu falo, o ministro Cássio Nunes, ele visitou vários gabinetes e a sabatina foi um chá das 5, vamos combinar? Então, aqui nos Estados Unidos, esses dias eu até perguntei um professor meu, eu falei assim, foi até na época da sabatina do Cássio Nunes. Juízes ou advogados que não são juízes, que só são advogados, eles conseguem chegar na Suprema Corte ou não? Existe um caminho obrigatório, você tem que ser juiz. E aí ele falou assim, não existe a obrigação de você ser juiz. Mas o nome nem chega perto do Senado. O Senado nem o cara é só advogado, o Senado fala, aqui nem passa na porta. Vai passar vergonha. O que a gente tem, acho que só era juiz de carreira, né? Então é completamente diferente a situação. É muito, muito triste a situação toda, né? Até quando se falou do Dias Toffoli, né? Ele foi advogado de um partido político, né? Ele foi advogado do Partido dos Trabalhadores, né? Então não me parece adequado que uma pessoa que foi advogada de um partido político vá para uma Suprema Corte.
Ah, foi, tudo bem. Agora, ele jamais poderia atuar em casos em que envolve esse partido político para quem ele advogou, né? Se fosse um juiz, nós temos as regras de impedimento e suspeição que diz claramente isso, né? Não pode ter proximidade do juiz com as pessoas. Se tem alguém conhecido seu, você não pode julgar aquela pessoa. Mas quando chega na última instância, né, não tem tudo que a gente estuda na faculdade e que eu vou explicar para os meus alunos, né, parece que cai por terra, né? Então a gente fica numa situação difícil. Ana do céu, nossa live já acabou, deu 1 hora já. E a gente aqui falando. Não, eu até continuaria, mas eu vou entrar agora. Hoje eu não parei, né? De manhã eu fui no Lacombe, participei do programa inteiro do Lacombe. Requisitadíssima, né? Nessa época aí de insegurança jurídica. Tem que beber na fonte boa, tá certo. Todo mundo quer falar com a doutora Tameia. Eles querem que eu traduza as coisas, né? Daí fui nos Não, super entendo. Na época da eleição americana também, assim, e é bom, a doutora Tameia, porque as pessoas precisam de ferramentas. É por isso que o seu curso é muito bom. E não só repetir porque a doutora Tameia falou que sim, que é errado. É errado por quê? E o bom de ter um curso como o seu é que você vai ter uma ferramenta de consulta. O tempo todo você pode voltar e consultar, né? E saber exatamente o que você está falando. Sim, que é vitalício, né? Então, se a pessoa ficou com uma dúvida, corre lá e como que é o impeachment? Quantos tem que ter para provar? Vai lá na aula de impeachment e vê, né? E agora eu vou entrar no Terça Livre, no portal do Alan dos Santos. Ele me chamou para comentar a decisão, né? Senão a gente ficaria aqui, né? Não, a gente combina outra, porque Tá. tem algumas coisas acontecendo na Suprema Corte daqui que a gente vai acabar discutindo mais também para frente. Tá, maravilha, maravilha. Então, pessoal, você que é seguidora da Ana, né? Eu tô com esse curso com as inscrições abertas, que é Justiça e Corrupção, lá na Cursology, onde está o curso da Ana também, que é um curso para qualquer brasileiro, para qualquer cidadão que queira entender o direito, é um curso para leigos. Então, clica aqui na minha bio, né, quando entrar no meu perfil, e lá tem várias informações. E se você ficar interessado, faça sua inscrição, tá? Que vai ficar por tempo limitado, logo, logo já vai fechar a possibilidade de inscrição. Comprem, se inscrevam logo para ganhar o desconto e comprem logo, porque esse curso as vagas vão acabar rapidinho, hein, gente? Verdade. Ana, muito obrigada. Um beijo, doutora. Amei a live, foi excelente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Outras, tá? Para a gente continuar esse assunto. Com certeza.